talvez até por ela ser mulher, e muitas vezes a igreja tratasse como se fosse inferior aos homens, então elas acabaram se sentindo inferiores. E por isso mesmo elas não buscam glória nem fama, elas não estão preocupadas com serem reconhecidas como ministério, com cargos, com títulos. Então são mais humildes nessa parte. Então elas trabalham melhor do que os homens muitas vezes, porque elas têm essa facilidade de trabalhar para Deus e não em benefício próprio. Não estão buscando o que as pessoas têm, mas buscando o que elas são. O trabalho das mulheres é muito importante na igreja. Principalmente então esse trabalho de intercessão, que Deus chamou e Deus tem usado muitas mulheres nesta oração de intercessão pelos líderes, tanto da igreja, como aí os pais, as mães, como também a liderança política. Então, muito importante orar pelos missionários. Então as mulheres têm aí sido usadas por Deus nesse ministério de oração, de intercessão. Além, é claro, de terem uma facilidade incrível, de cantarem, de louvarem a Deus. Elas são especialistas nisso, é uma maravilha. Muitas vezes elas são responsáveis também por ajudar os seus maridos. São ajudadoras, elas cooperam com seus maridos, oram pelos seus maridos. Muitas vezes aí estão orientando os maridos, que caminho, que decisão tomar, porque Deus deu uma incrível sabedoria a essas mulheres e elas têm sido uma bênção na obra de Deus. Glória a Deus por elas. Eu tenho uma sabedoria para essas aqui e elas a bênção na obra de Deus. Se não fosse minha esposa, então ela me aconselha, me ajuda, ela muitas vezes me orienta, é aquela que sempre me alegra quando eu estou triste, é aquela que vem com edificação, ela vem com consolação, exortação. Então ela está sempre presente, ajudando. É muito importante aquele que tem uma esposa que Deus colocou na sua vida. E é assim que eu encaro, então, essa realidade minha esposa é importantíssima para mim, para o meu ministério. Glória a Deus por Deus ter me dado essa pessoa para me ajudar. Ela é vice-dirigente do Círculo de Oração, na congregação que nós congregamos, a Monte Tabor, em Imperatriz, Maranhão. Então está sempre lá orando, intercedendo, não só por mim, mas também por todos da igreja, também a obra missionária, também a liderança do país, Estão sempre orando ali. Prego o Evangelho, tanto na igreja, como às vezes na rádio, às vezes na TV. Então Deus usa e graças a Deus por essa bênção de Deus, tanto para mim como para a igreja. Tópico 3, irmandade e companheirismo. Na saudação seguinte, sentimos o peso que tinha a comunidade cristã para Paulo e o valor do seu companheirismo. Romanos 16, 7 e 8. A igreja é o corpo de Cristo, ela é uma grande família. Conscientizemos-nos da importância que tem a fraternidade cristã para a saúde da igreja. Infelizmente, a nossa espiritualidade segue mais um modelo de condomínio, onde ninguém conhece ninguém, do que de uma casa de família, onde todos se conhecem e se relacionam. Então a igreja deve se comportar como uma família. E a família se ajuda, um ao outro. A família muitas vezes aí se alimenta junto, a família às vezes viaja junto. Então é preciso essa comunicação maior entre os membros da igreja. E Paulo aqui então, ele se lembra desse tanto de gente que estava envolvido nesse trabalho e que ele considerava como sua própria família. Então ele tinha um relacionamento como se fosse um relacionamento familiar. Porque a igreja é o quê? O corpo de Cristo na terra. A cabeça do corpo, Jesus Cristo. E temos aí cada um formando os membros então desse corpo e formam então a igreja que marcha, trabalha unida, fazendo a obra de Deus. O objetivo desse corpo, o objetivo dessa igreja é evangelizar, é ganhar almas. Esse é o objetivo da igreja. Sempre, se a igreja estiver toda unida em torno disso, então essa igreja será unida, será um corpo que caminha todos os membros no mesmo sentido. Aí vive todos unidos, Então estarão unidos orando, estarão unidos estudando a Bíblia, estarão unidos fazendo a obra de Deus, evangelizando, Estarão unidos o tempo todo. Então é preciso unir a igreja toda no mesmo objetivo, que é ganhar almas. Então aqui o comentarista da lição
está falando aí a diferença, né, entre aqueles que moram num condomínio, veja aí, às vezes um condomínio de casas, às vezes um condomínio de apartamentos, um prédio. Então essas pessoas pouco se relacionam, porque chegam ali na hora do almoço, almoçam, vão embora trabalhar, chegam à noite, muitas vezes em casa, aí vão para a igreja e quando voltam já está tarde. Então não tem relacionamento uns com os outros. Então o comentarista está falando aqui que nós temos que ter um relacionamento mais íntimo com as pessoas, conhecer uns aos outros, visitar uns aos outros. E cada crente deveria procurar. Vai à casa de um vizinho, às vezes um vizinho está precisando apenas de uma palavra, de uma oração, um abraço. Só uma coisinha simples, você estará ajudando tanto o seu vizinho, né? Então vamos viver como se fôssemos, então, todos moradores de casas, né? E casas interligadas umas com as outras, aquelas que não tem nem espaço uma para a outra, uma parede que faz a divisão apenas, e as pessoas se comunicam, até dentro de uma casa pode falar com outra pessoa da outra casa. Então vamos viver assim, mais unidos, conversando uns com os outros, participando do trabalho da igreja, sempre visando a evangelização, sempre visando ganhar almas. Para isso nós somos chamados. Agora mesmo, nesse mês, eu estive na casa de um vizinho, são 2 idosos, e todos 2 estavam doentes, estavam com problemas seríssimos de doença, estavam necessitando de uma palavra amiga, estavam precisando de uma visita, estavam precisando de uma oração por cura. Então nós estivemos lá e Deus fez maravilhas, curou uma irmã que já está com mais de 80 anos, ela ficou muito alegre, feliz, e o seu filho que estava afastado da igreja, tem por volta aí de 58 anos, 60 anos, e ele se reconciliou imediatamente. Quando viu que sua mãe foi curada, ele começou a chorar e pediu oração para que ele voltasse então à comunhão com a igreja. Está congregando, graças a Deus, feliz, alegre. E, veja bem, é uma situação que às vezes está acontecendo do lado da sua casa. E Jesus, olha, curou a mãe dele e curou ele também. Ele estava quase não estava podendo andar com problema de hérnia de disco. E Jesus o curou. Então veja só, às vezes do lado da sua casa está precisando de alguém ali, só chegar lá, conversar um pouquinho, orar pelas pessoas, e Deus vai te usar. Deus quer usar todos. Deus quer ver todos felizes, alegres fazendo a sua obra. Deus não tem prazer que alguém fique doente. Então visite, ore pelas pessoas. Deus vai te usar. Mesmo que você não tenha o dom de cura, mas a Bíblia diz que todo crente pode orar e a pessoa ser curada. Então vá lá, ore, acredite, Deus vai fazer uma maravilhosa obra através de você. Visite os seus vizinhos, converse com eles, ajude-os. Quando alguém estiver desempregado, vá lá, ofereça um pão para ele tomar café. Então às vezes a mulher vai lá, ela pode ir lá ajudar a fazer uma comida, ajudar a lavar uma roupa, ou passar uma roupa. Então ela pode ajudar, às vezes a pessoa está enferma, está doente. Ali uma mulher doente, não pode trabalhar às vezes. Então a vizinha vai até ali e ajuda. Imagine, quando você convidar essa pessoa para ir para a igreja, é claro que ela vai, porque você a ajudou quando ela estava doente. Então, faça isso, arrume um tempinho e vá lá no seu vizinho. Se você mora num prédio, vá lá, visite os seus vizinhos. Parte 2, as ameaças às relações interpessoais. Tópico 1, individualismo. Tópico 2, sensualismo e antinomismo. Tópico 1, então, individualismo. No meio das saudações, o apóstolo Paulo, de forma abrupta, põe uma advertência. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Romanos 16, 17. Alguns comentaristas acham que esse versículo se encontra deslocado do restante dos demais. Mas a verdade é que ele está no lugar onde deveria estar. Paulo via como ameaça a quebra da coinonia cristã. Portanto, era um perigo às relações interpessoais o individualismo daqueles que promoviam dissensões. Esse individualismo está caracterizado no fato de que eles serviam ao seu próprio estômago ou ventre. Viviam para si mesmos. O faccioso geralmente é um indivíduo solitário até o momento em que arregimenta outros para compartilhar do seu pensamento doentio. A igreja deve observá-lo e afastar-se dele. Paulo chama a atenção agora daqueles que promovem escândalos.
né? Promovem divisões. Então, muitas vezes, colocando em risco a própria igreja. Então, essa é uma situação do individualismo, porque a pessoa pensa apenas em si própria e não pensa no conjunto, no corpo de Cristo. Então é perigoso esse relacionamento. E Paulo ainda diz que deve afastar-se desses que fazem esse tipo de obra maligna dentro da igreja, né? Dissensão aí fala o quê? De separação, de inimizade. Então, existe isso, existe muito dentro da igreja. Sempre existe uma pessoa que faz isso. E escândalos, muita gente provocando escândalo. Essa pessoa, ela não pensa nos novos convertidos, não pensa naquelas pessoas que estão ali, que amam a essa pessoa, que admiram essa pessoa. Então ela se envolve no escândalo, e esse escândalo pode acabar com uma igreja, pode acabar com a fé das pessoas, pode fazer várias pessoas se desviarem do evangelho por causa de um escândalo. Então Paulo está citando tanto um como o outro, ou a pessoa que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então deve-se evitar esse tipo de pessoa, deve-se isolar esse tipo de pessoa, porque essa pessoa no meio da comunidade, ela pode atrapalhar toda essa comunidade. Então, é certo isso. Paulo ensina sobre isso, a fazer isso, a isolar a pessoa que vai causar o quê? Divisão, dissensão, inimizade, separação. E vai causar, muitas vezes, escândalo. Embora, muitas vezes, aquele que causa a divisão não é o que promova muito escândalo, né? Porque existem os outros que promovem escândalo. E todos esses dois tipos, ou se estiver as duas coisas na mesma pessoa, então essas pessoas devem ser colocadas de lado, porque elas poderão atrapalhar ao invés de ajudar a igreja, o corpo de Cristo. E ainda tem o perigo dessas pessoas arregimentarem, ou seja, juntarem pessoas que concordam com ele e acabam fazendo o que? Um racha na igreja, uma separação, né? Aí formam-se grupos e acabam separando a igreja, acabam desenvolvendo aí às vezes até inimizade, então, de grupos, né, que acabam formando duas igrejas, separam-se e ficam inimigos uns dos outros, falando mal uns dos outros. E está acontecendo muito isso no Brasil, mas em muitas cidades, igrejas que se dividiram e os crentes vivem como se fossem inimigos dos outros, falando mal uns dos outros o tempo todo. Aí proíbem as pessoas de visitar outra igreja. Isso é uma confusão doida, está acontecendo em todo o Brasil isso. Devemos evitar isso. Então, crentes não podem viver em inimizade uns contra os outros. Então, são irmãos. Então, devem se ajudarem uns aos outros, devem se visitarem, devem se compreenderem, devem se ajudar. E talvez por causa do exemplo maior que nós temos, né? Que é a própria liderança da igreja, que vive na politicagem, né? E tem aí a divisão e as inimizades formadas. Talvez por causa desse exemplo, tem muita gente seguindo esse exemplo da própria liderança geral da igreja. Se os líderes dão esse exemplo, imagine os liderados, né? Muitas vezes estão causando aí escândalo, dissensões, essas grandes lideranças, e o povo acaba copiando as mesmas coisas.